Então nós temos que estar cheios do Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo. Devemos estar orientados pelo Espírito Santo. Então devemos estar em intimidade com o Espírito Santo para que possamos aí controlar melhor a maneira de falar, o que falarmos. Então veja que o ensino de Tiago diz que o corpo todo será controlado se nós conseguirmos controlar o que nós falamos. O nosso futuro então está condicionado às palavras que nós falamos. Então veja bem que nós podemos aí controlar, direcionar o nosso futuro para um lado que Deus deseja, desde que ao falarmos nós falemos segundo aquilo que Deus deseja. Então melhor a fazermos é fazermos aí um propósito com Deus de começarmos a partir de hoje a controlar o que nós falamos. Então o que nós vamos fazer? Vamos policiar a nossa língua, vamos refreá-la, vamos domá-la, vamos procurar de todas as maneiras falar menos e, ao falarmos aquilo que Deus deseja. Parte 2, a capacidade da língua, Tiago 3, 3 a 9. Tópico 1, as pequenas coisas no governo do todo. Tópico 2, a língua também é um fogo. Tópico 3, para dominar a língua. Então, tópico 1, as pequenas coisas no governo do todo. Tiago faz uma analogia acerca da nossa capacidade de usarmos a língua. Ele remete-nos ao exemplo do leme dos navios e do freio dos cavalos. Apesar de tais objetos serem pequenos, porém, são fundamentais para controlar e dirigir transportes grandes e pesados. Assim, o apóstolo nos mostra que, apesar de pequena, a língua é capaz de realizar grandes empreendimentos, edificantes ou destrutivos. Como um pequeno membro é capaz de acender um bosque inteiro? Então, Tiago agora, para explicar o funcionamento da língua, ele compara então a língua como um leme de um navio, um grande navio, controlado por um pequeno leme. E também diz que o cavalo, apesar de ser grande e muito forte, é controlado por um pequeno freio, porque esse freio está na língua dele. Então veja só que Tiago fala que o controle de todo um grande navio ou de um cavalo forte e grande está exatamente na língua, que é pequena em comparação ao tamanho aí do navio ou em comparação ao tamanho do cavalo. Então ele fala que a língua é um pequeno membro, mas que pode controlar um todo, ou seja, nosso corpo, controlar o nosso rumo, nosso destino, nossa maneira de viver. Veja só a importância que tem então a língua, e ela deve ser controlada a todo custo. Tópico 2, a língua também é um fogo. Quantas pessoas não frequentam mais as nossas reuniões porque foram feridas com palavras? Você já se fez essa pergunta? É preciso usar nossa língua sabiamente, pois a morte e a vida estão no poder da língua, como está em Provérbios 18, 21. Grande parte dos incêndios nas florestas inicia através de uma pequena fagulha. Todavia, essa faísca alastra-se, podendo destruir grandes áreas de vegetação. Da mesma forma, são as palavras por nós pronunciadas. Se não forem proclamadas com bom senso, muitas tragédias podem acontecer. Isso é interessante porque, se nós visitarmos as pessoas que estão afastadas da igreja, na maioria dessas pessoas existe o mesmo problema. Eles ouviram palavras na igreja que ofenderam a eles, que os afastaram da igreja. É a maioria. Você pode passar visitando essas pessoas que estão fora da igreja e você vai confirmar isso. Então você vai ver, o pastor disse isso, ou o irmão fulano de tal disse isso. Então sempre você vai ver que as pessoas se afastam da igreja devido a ouvirem palavras que os afastaram do caminho que estavam trilhando, que era o caminho da salvação, o caminho da perfeição. Então veja só que o combate às palavras que
que foram ditas e afastar as pessoas, você pode agora, com palavras diferentes, com palavras ditas na hora certa, de maneira correta, inspiradas pelo Espírito Santo, corrigir isso que aquelas palavras causaram. Então veja só que o salmista diz que o poder de vida e de morte está na língua. Então a língua pode levar você ou levar as pessoas que te ouvem para o lado da vida, para o lado bom. Mas também podem levar as pessoas para a morte ou para o lado ruim. Então nesse caso aí de tantas pessoas que deixaram a igreja, veja só, por causa da língua, por causa de palavras, foi produzida a morte dessas pessoas, o afastamento dessas pessoas. Imagine, quanto vale uma alma? E foi perdido por causa de palavras. Então é tremenda a língua, porque ela pode matar, ela pode ferir, ela pode causar tristeza, angústia, ela pode causar rancor, ela pode causar males terríveis. E Tiago então compara aí com fogo. Ela diz que a língua é fogo. E esse fogo é uma pequena labareda, mas que pode fazer grandes incêndios. Veja só que um cigarrozinho que a pessoa joga na beira da estrada ali pela janela do seu carro pode produzir um incêndio que vai queimar toda uma floresta, vai matar milhares de animais, vai causar grandes prejuízos. Então veja só que é coisa terrível isso. Se você olhar na história, você vai ver que uma vez Moody foi pregar numa cidade e essa cidade foram muitas e muitas e muitas casas queimadas. Foi um grande incêndio que houve nesse dia. Ficou na história, marcado na história esse dia. E podemos ver aí Nero em Roma, que causou o incêndio de Roma. Veja só. E a partir dali os cristãos passaram a ser muito perseguidos, maltratados e mortos. E levaram a culpa por aquele incêndio. Então um pequeno incêndio que incendiou Roma, que só sobrou 2 bairros da cidade de Roma. O resto queimou tudo. Eram 12 bairros, 2 permaneceram. 10 bairros se queimaram, tudo. Foi tudo destruído por um incêndio que começou pequeno. Então veja só que por causa de uma labaredazinha, ou seja, por causa de algumas palavras, poucas palavras, pode se mudar então toda uma família, toda uma igreja, pode se destruir a comunhão de toda uma igreja por causa de pouquinhas palavras. Então devemos tomar todo o cuidado com essa maneira de falar, com esse jeito de falar, com as palavras que nós usamos. Muitas vezes, por causa de uma pequena fofoca, pode acontecer aí grandes tragédias na igreja. Apenas alguém começa a falar mal de um pastor, de um obreiro, de alguma coisa, e pouquinhas palavras que se espalham, né? Que são como penas jogadas de cima de uma montanha, que se espalham por toda parte, e aí isso vira uma coisa tremenda que vai prejudicar toda uma igreja, vai prejudicar todo um bairro, toda uma cidade, devido a apenas uma fofoquinha que sai. Pode causar grandes danos e depois, sem reparo, quando assustarmos, essa pequena fofoca virou aí uma coisa tremenda que vai destruir muito e vai destruir muitos relacionamentos e pode até destruir até a obra de Deus num determinado lugar. Então, da próxima vez que você for falar de alguém, lembre-se de olhar direitinho, lembre-se de uma coisa, procure passar isso pelas 3 peneiras aí, né, que tem aí para você aprender sobre isso. Todos nós devemos aprender sobre isso aí. Essas 3 peneiras, se elas forem usadas, nós vamos mudar o nosso jeito de falar. Então você veja aí que ao ouvir alguma coisa sobre alguém, você deve perguntar se tem testemunhas, se realmente foi comprovado. Depois pergunte se essa pessoa já falou com essa pessoa que ela está falando mal dela,
se já falou com ela, se confirmou, se tem certeza, a pessoa disse que fez mesmo isso. E depois, veja, pergunte para a pessoa se você falar sobre isso, vai melhorar a vida dessa pessoa? Se isso que você está falando vai causar melhoria na vida dessa pessoa que você está falando sobre ela? Então, se não vai, então acabou. Essas 3 peneiras aí devem evitar que a conversa vá para frente, que destrua vidas, que destrua lares, que destrua até uma obra de Deus num determinado lugar. Tópico 3, para dominar a língua. Ainda no versículo 7, Tiago faz outra ilustração em relação ao tema do uso da língua. Ele mostra que a natureza humana conseguiu domar e adestrar as bestas feras, as aves, os répteis e os animais do mar. Mas a língua do ser humano, até hoje, não houve quem fosse capaz de dominar. Por esforço próprio, o homem não terá forças para domar os seus desejos e as suas vontades. Mas quando Deus passa a nos governar, a língua do crente deixa de ser um órgão de destruição e passa a ser um instrumento poderoso e abençoador, usado para louvor da glória do Eterno. A fim de dominar a nossa língua, devemos entregar o nosso coração inteiramente ao Senhor, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12, 34. Então veja só que um homem consegue domar animais ferozes, peixes, né? Consegue dominar grandes animais e consegue domar tudo isso. Agora, quando chega na língua, que é um pequeno membro, não consegue fazer isso. E aqui o autor da revista, ele diz que ninguém até hoje conseguiu dominar esse pequeno membro, a língua. É claro, excetuando, né, deixando de fora aí Jesus. É claro que nós não podemos dizer que Jesus não dominou a sua língua. Então Jesus conseguiu. Jesus é a perfeição, é o nosso exemplo, o nosso mestre por excelência. Nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele foi perfeito, ele nunca errou, nunca pecou. Então, tirando aí fora Jesus, então, todos os outros homens que nasceram sobre a face da terra, nenhum deles conseguiu domar esse membro chamado língua.